Olá, meus amigos. Meu nome é André Queiroz, sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e Direito Ambiental. Eu venho aqui, expor aqui, falar para os senhores um acontecimento realmente trágico, muito triste, de repercussão mundial, que foi realmente a tragédia em Santa Maria. Tragédia na Boate Kiss de Santa Maria, onde, até o presente momento, 231 jovens foram mortos, ou provenientes da extensão das queimaduras, da profundidade das queimaduras, ou mortos por asfixia, por intoxicamento. Na verdade, uma questão trágica, mas que denota algumas coisas. Aqui diz pra gente algumas coisas, não é isso? Conota algumas coisas. O que, gente? Ela conota que o Estado é omisso. Ela conota que os bombeiros foram omissos, a prefeitura foi omissa, o Estado foi omisso. Não é isso? Agora, o que nós estamos aqui é para analisarmos a responsabilização pelos resultados produzidos. Nós temos, até agora, 238 mortes. Quem responde e para qual crime responde? E também vamos analisar de forma simples aqui, rápida, não é isso? E objetiva e correta, que o Poder Judiciário está cometendo simplesmente uma heresia, uma loucura, um erro jurídico grave com relação ao quê? A algumas pessoas. Vamos a elas. Primeiro, André, eu tenho que me preocupar com quem? Quem são os responsáveis por esse crime? Você pensa sempre no dono da boate, nos donos da boate, no vocalista do grupo, Gurizada Fandangueira, que utilizou, não é isso, sinalizadores dentro de uma boate. Eu tenho também o Corpo de Bombeiros, que é o Corpo de Bombeiros que integra, é um órgão que integra o Estado do Rio Grande do Sul, todo o Estado, evidentemente, do Rio Grande do Sul, e ele que fiscaliza a boate, as boates, estabelecimentos, bem como também o prefeito da cidade de Santa Maria, porque é ele, o órgão, não é isso, prefeitura, que concede o alvará de funcionamento dessas casas, bem como também os seguranças da casa noturna. Não é isso? Então tem preocupação com segurança, com o dono da boate, com o vocalista, corpo de bombeiros e o prefeito. Que crime, em tese, que eles devem responder, gente? A primeira questão é sabermos se ele está falando, olha o que diz o artigo 18 do Código Penal, diz-se o crime doloso quando o agente quer o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Se o agente ele quer o resultado, eu estou diante do dolo o quê, gente? Direto. Quando ele quer o resultado, é dolo direto ou dolo de primeiro grau. Ele quer produzir o resultado. Eu não sei que resultado ainda, mas ele quer produzir um resultado. Ou então no dolo eventual, quando o agente assumiu o risco de produzir. Perfeito? E eu também tenho o crime culposo, no inciso 2º, que fala: o crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por inobservância do dever de cuidado, por imprudência, por negligência ou por imperícia. De qualquer forma, em todas essas hipóteses, o agente o quê, gente? Ele tem previsibilidade do resultado. Então você pensa o seguinte: a boate pegou fogo, 238 pessoas morreram. Se todas essas pessoas morreram, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, ou ele foi imprudente, negligente ou imperito e sem querer causou essas mortes? É essa a questão. Só que o que acontece é que ninguém tem essa explicação para a sociedade. E entende, André, quando o indivíduo ele botou uma espuma imprópria para aquela boate, ele assumiu o risco de matar 238 pessoas. Então o crime dele é de dolo eventual. Isso é erro grosseiro, você falar isso. Não é questão de entendimento, não. É erro grosseiro. Por quê? Porque no dolo eventual, o agente não assume só o risco do resultado. Entenda que todo mundo, na sua conduta normal de convívio em sociedade, assume determinados riscos. Quando eu venho para cá, para gravar aqui no concurso virtual, eu vim de carro. E quem dirige carro assume o risco de matar alguém. Há previsibilidade, no dolo eventual tem previsibilidade, no crime culposo tem previsibilidade, eu consigo antever o resultado, mas qual é a diferença? A diferença é que no dolo eventual, o agente, palavra mágica, gente, se conforma com o resultado.
o resultado para ele passa a ser indiferente. Ele se conforma com o resultado. Ele antevê a possibilidade de um resultado e o resultado para ele passa a ser indiferente. Mais ainda, ele se conforma com o resultado. Já no crime culposo, não. Apesar de ter agido de forma imprudente, apesar de ter agido de forma negligente, ou apesar de ter agido de forma imperita, ele acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer. E ele acontece. Então eu pergunto para os senhores, o dono da boate, ele falou o seguinte, no que ele botou as espumas, ainda que fosse mais barata, para ele o resultado é indiferente? De matar 238 pessoas, botar fogo na boate dele, é indiferente? Ou ele acreditava sinceramente que, botando a espuma mais barata, ainda que tóxica, aquele fogo não ia se propalar. O fogo nunca ia pegar, não é isso? A ser ateado, e se tivesse sido ateado, eu poderia conter o fogo. Ele pensou no quê? É óbvio que na cabeça dele ele acreditava sinceramente que não ia aquele resultado acontecer. E eu não estou falando qual o resultado. Que é aí que todo mundo erra pela segunda vez. Qual é o primeiro erro? É você achar que é dolo eventual. Não é. Porque no dolo eventual o agente se conforma com o resultado. E eu não acredito que nessa hipótese ele teria se conformado em botar fogo na própria boate e matar 238 jovens que ele sequer conhecia. Primeira coisa. Isso do dono da boate. O vocalista. O vocalista, quando ele tocou, estava cantando, ele assumiu o risco de botar fogo na boate? Sim. É isso? Não. O resultado para ele era indiferente? Ele se conformou com o resultado? Ah, vou botar fogo na boate aqui que para mim é indiferente. Jamais poderia ser indiferente para ele, porque ele também estava dentro. Se eu boto fogo na boate e todo mundo morre queimado, eu também vou morrer. Eu estou correndo risco. Mas ele foi imprudente. Mas ele comprou o negócio mais barato. Ele foi imprudente. Ele tinha que ter comprado o quê, gente? Comprado o sinalizador indoor, o gelado. Mas isso não significa dizer que ele também morrer seria indiferente. Ah, vou botar isso aqui, porque se pegar fogo na boate e eu morrer, para mim é indiferente. Tá errado. Então, tanto o dono da boate quanto o vocalista responde por algum crime, eu não sei qual ainda, mas ele é culposo. Jamais no dolo eventual. Não há que se observar isso. Na minha cabeça é inimaginável isso. O corpo de bombeiros também foi omisso. Não é isso? Foi omisso, havia previsibilidade que alguém poderia morrer ali, que a boate podia pegar fogo, mas houve uma omissão na fiscalização. Bem como também o prefeito foi omisso na hora de fiscalizar de forma adequada antes de conceder o alvará. Já os seguranças não. Os seguranças, pelo menos o que vem visto nos autos, é que eles não sabiam que a boate estava pegando fogo. Eles não tinham conhecimento disso, então não agiram nem com dolo e talvez nem com culpa. Por quê? Porque assim que tomaram conhecimento, eles abriram a boate. Não foram imprudentes, não foram negligentes, nem foram imperitos. A não ser que você entenda que ele foi um deles. Estamos tranquilos? Primeira coisa, afastamos o quê? O dolo eventual, porque o agente não se conforma com o resultado. Mas qual o crime dele? E o que mais me estressa é que o Código Penal ele é expresso, gente. O crime que ele realizou foi um crime de perigo abstrato. Não é isso? Mas o que é interessante, esqueci de falar, o vocalista, ele responde por uma ação. Ele, mediante uma ação, acender e botar para cima, causou um incêndio. Ele agiu com ação. O crime foi comissivo. Já o dono da boate, o crime foi omissivo. Ele não botou o melhor, a espuma. Ele foi omissivo. Só que ele é agente garantidor. Porque a omissão no Código Penal é penalmente relevante quando o cara que omite devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então o cara, quando ele comprou um troço mais barato, ele criou o risco de provocar um crime. Não quero falar ainda qual o crime. Da mesma forma também que deve responder criminalmente, quem, gente? Todas as pessoas que foram omissas, que o comportamento anterior criou o risco. Então o prefeito também tem que ser preso. O chefe do Corpo de Bombeiros também tem que ser preso, porque eles foram omissos, a sua omissão foi penalmente relevante, tem nexo de causalidade, ele deveria agir, ele podia agir e nada fez para evitar o resultado.
O comportamento foi anterior, o alvará foi dado antes, a fiscalização não foi feita antes. Então, Corpo de Bombeiros e prefeito foram omissos, essa omissão foi relevante e tinha resultado. Então não tem que prender o dono da boate, não. Não tem que prender o vocalista, não. Tem que prender prefeito e bombeiro também. Se é para prender um, prende todo mundo. Vocês estão me entendendo? A minha revolta? Porque eu prendo exatamente as pessoas que não integram o Estado. Prefeito e bombeiro integram o Estado. Então parece que eles estão o quê, gente? Parece que eles estão blindados. Não é assim, não. O Código Penal vale para todos. Perfeito? Então eu sei da relevância da omissão. Mas qual o crime que eles realizaram? Os crimes, gente. Existem crimes de dano e crimes de perigo. Perigo para uma pessoa só, que ofende um bem jurídico determinado, e os crimes de perigo comum, que ofendem bens jurídicos indeterminados. Então, se eu transo com uma pessoa sabendo que eu tenho vírus de HIV, o perigo, ainda que não passe, aquela pessoa que eu estou transando está exposta a perigo. Não é verdade? Mas é ela determinada. Agora, quando eu boto fogo numa boate, quem é que está correndo perigo, gente? Ainda que ninguém se queime, ainda que ninguém morra, o perigo é abstrato, o perigo é comum. Não é verdade? Quantas pessoas estão em risco? Indeterminado. Eu tenho vida, integridade física, patrimônio, tudo isso em perigo. Não é isso? E eu tenho o crime do artigo 250 de incêndio. Causar incêndio expondo a vida, a perigo à vida, à integridade física ou a patrimônio de outrem. Isso é um incêndio doloso. E eu falei para você que ele não agiu com dolo eventual, nem para matar as pessoas, nem para botar incêndio na boate dele. Porque ele botar fogo na boate dele, para ele não seria indiferente. Seria muito diferente para ele. Então não seria dolo eventual em hipótese alguma. Então ele responde pelo quê, gente? Pelo crime de incêndio culposo. Ele foi imprudente, ele foi negligente, ele foi imperito. Tanto que ele alegou que o engenheiro que foi imperito, que ele pediu para botar o quê? Uma espuma mais barata. Ele foi, no mínimo, o quê? Ele fez menos do que deveria. Então ele foi negligente. Perfeito? Então ele realizou o crime de incêndio culposo. Se culposo o incêndio, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Isso se o incêndio não causa morte. Eu apenas, o quê, gente? Provoco o incêndio sem querer, culposamente. Mas a maior galera morreu. Então tem que combinar o que, gente? Das formas qualificadas do crime de perigo comum. O crime de perigo comum dele de incêndio culposo não foi simples, foi qualificado. Foi um crime qualificado pelo resultado. Qual o resultado? Morte de 238 pessoas por enquanto. E o Código Penal é expresso no artigo 258. Se o crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, não foi doloso, então não aplica. A pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Não aplico essa parte, porque o incêndio não foi doloso. Eu aplico a segunda. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena é aumentada de metade. Se resulta a morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentado de 1/3. Então o agente responde por quê? O dono da boate, o vocalista, bem como o prefeito, bem como o corpo de bombeiros. Responde por quê? Ok? E se eu entender que o engenheiro também foi imperito, não tinha conhecimento daquilo e fez um laudo para botar aquilo, também entra. Tudo relevância na omissão. Eles respondem pelo crime do artigo 250, parágrafo 2º culposo, combinado com a parte final do artigo 258. Ele responde pelo incêndio culposo com resultado morte. No entanto, o próprio Código Penal ele é expresso que vai ser a pena do homicídio culposo aumentada de 1/3. É isso que ele responde, gente. Alguma dúvida? É claro o Código Penal, é expresso o Código Penal. Perfeito? Só que aí vem um problema maior ainda. Do seguinte, e a pena? Qual é a pena do homicídio qualificado? É o que estão querendo botar o cara. O homicídio qualificado está lá no 121, parágrafo 2º. André, por que você está dizendo que o homicídio é qualificado e não simples? Se eu estou dizendo que o dolo é eventual, o homicídio qualificado é pelo emprego de quê? De fogo. Ou então, se você pensar que não, por asfixia. Então foi por asfixia.
Não é isso? Se eu estou falando que é dolo eventual, se eu botei a espuma e estou achando que se alguém morrer com substância tóxica, eu estou assumindo o risco de matar as pessoas por asfixia. Qual é a pena do cara? Reclusão de 12 a 30. Sem contar também, do jeito que está caminhando, ele tinha desígnios autônomos. Se tem desígnios autônomos, não é isso? As penas são somadas. 12 a 30 para cada morte. Multiplica por 238. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Perfeito? Totalmente equivocado isso aqui. Agora, qual é a pena dele? A pena dele vai ser do homicídio culposo. Detenção de 1 a 3 anos. Aumentado de 1/3. 4 anos. Perfeito? A pena dele vai ser de 4 anos e o juiz vai aplicar no caso concreto o quê, gente? Vai aplicar no caso concreto ao concurso formal lá do artigo 70 do Código Penal. Perfeito? Para piorar, eles estão presos. Se eles estão presos, ele pode estar preso? Qual é a prisão dele, gente? É o quê? É a prisão temporária. Mas o que acontece? Se você fica chateado comigo, que você fala, André, só 4 anos? Tá muito pouco. E o concurso formal eu vou aumentar 2/3? Tá pouco, tem que ser mais. Você está esquecendo do fundamento da pena. A retribuição é uma forma de castigo. A reparação é uma recompensa para a vítima. A denúncia é prevenção específica. A incapacitação é uma exclusão do meio social. A reabilitação é reinserção social. E a dissuasão é a prevenção geral. Então o que você quer, você só pensa no quê, gente? Você só pensa na retribuição. Você, na tua cabeça, você está pensando só na forma de castigo. Esse cara tem que ser castigado pelas mortes. Mas, na verdade, a sua reprovabilidade não foi tanta no sentido de que, gente, ter querido e intencionado causar a morte dessas pessoas. O crime culposo, eu analiso a sua reprovabilidade, ela é muito menor do que o que, gente? Do que as mortes causadas. No crime culposo, eu analiso a sua inobservância do dever de cuidado e não o resultado. Se ele não observou pouco e morreu 1 trilhão de pessoas, ele não responde pelo resultado, mas ele vai responder proporcionalmente da sua inobservância do dever de cuidado. Perfeito? Tranquilo? Por isso que você só pensa na forma de castigo. Por isso que é o teu erro. Consequentemente, a justiça entendeu o que, gente? Que o crime foi por dolo eventual. Se é dolo eventual, a lei 7.960 fala que cabe prisão temporária. Quando o que, gente? Foi imprescindível para as investigações. Outra loucura. Eu prendo porque é imprescindível para as investigações. Olha que absurdo. Então eu prendi o cara para investigar. Não é isso? Porque ele pode, já vi gente falando, que ele poderia alterar os dados da boate. Poxa, se o fundamento é para alterar os dados da boate, não preciso prendê-lo. Basta interditar a boate. Eu interdito a boate, eu faço busca e apreensão dos seus computadores, do seu escritório e ele permanece solto. Não precisa prender para investigar. Perfeito? Além disso, né? Quando imprescindível, não tem perigo em liberdade. Quando o indiciado não tiver residência fixa, ele tem residência fixa, não é isso? Ele tem emprego, forneceu elementos necessários, quer dizer, ele tem residência fixa, forneceu elementos necessários, não é imprescindível para as investigações e ele partiu do pressuposto, gente, que houve fundadas razões do quê? Nos seguintes crimes. Tem que ser um desses crimes aqui. E quais são os crimes? Homicídio doloso. É o que o promotor entendeu que foi homicídio doloso, porque para ele foi dolo. Se eu procurar qualquer um dos outros crimes, nenhum deles incide o quê, gente? Nenhum deles incide o crime de incêndio com resultado morte. Então, além dele estar preso, além dele não responder por dolo eventual, além dele não ser o único culpado pelo crime, não é isso? Ele também está preso ilegalmente porque o seu crime não foi doloso e ainda que fosse doloso, não era homicídio, seria crime de incêndio. Ainda que você entenda que houve dolo eventual, por mais que você me fale, André, foi dolo eventual. É dolo eventual, ele na pior das hipóteses da minha cabeça, ele assumiu o risco de produzir o resultado, ele se conformou com o resultado incêndio. Perfeito? E esse incêndio talvez tenha sido doloso, talvez, é o máximo que eu posso discutir contigo. Agora, as mortes se deram a título de culpa, foram pré-ter-dolosas. E o crime de incêndio doloso não cabe prisão temporária, mais uma ilegalidade. Absurdos que se fazem com a pessoa, porque a sociedade exige uma resposta. E a sociedade fica tranquila por uma resposta, ainda que essa resposta seja ilegal, absurda,
totalmente inconstitucional e ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana. Não sou a favor do dono da boate. Não estou advogando para o dono da boate. O que eu sou a favor é da justiça. E todas as decisões tomadas nesse caso são decisões injustas até então. Galera, espero ter podido ajudar os senhores. Um forte abraço e a gente se encontra por aí.